Aqui vamos falar da lei dos semelhantes. Isso aqui é uma ordenação da proporção de carboidratos, de gorduras e de proteínas que a gente deveria consumir a partir daqueles alimentos que compõem a AFA. A lei dos semelhantes, ela vem sendo desenvolvida através dos estudos de alguns cientistas, como por exemplo Charles Darwin, que ele pesquisou, né, o nosso origem, da onde é que o ser humano vem, como é que o ser humano se formou, e se chegou à conclusão de que o ser humano é um derivado dos antropóides, dos macacos. E a partir disso se formula essa lei, que até o dia de hoje temos vários cientistas e médicos que ainda seguem, né, essa regra. Nós temos que entender que os animais na natureza, os que são parecidos, os que são da mesma espécie, se alimentam da mesma forma. E não podemos fugir nós dessa história. A gente não tem como se desentender com respeito a isso, porque nós também somos animais da natureza, somos parte dela. A gente não pode se considerar algo afastado da natureza, algo que não se inclui dentro da natureza. Então, se a gente procura animais da mesma espécie na natureza, por exemplo, que se alimentem de uma forma diferente, a gente não acha só no ser humano, né? O ser humano que eles é nós que nos alimentamos de diferentes formas. E por isso existem tantas doenças. Eu nunca vi um urso polar com colesterol, ou uma vaca que tenha que comer menos grama porque tá com muita gordura, ou porque tem muito excesso de colesterol também. Isso não existe. A diabetes, por exemplo, um leopardo que tenha que parar de comer carne porque está com ácido úrico. Isso aí não existe na natureza, não tem. Só nos seres humanos nós que ficamos adoecendo por ir contrariando as leis naturais que são regidas. Então, a lei dos semelhantes vem para nos contar de que nós somos parentes dos macacos, que compartilhamos aptitudes fisiológicas, biológicas, junto com eles, e que temos a mesma capacidade de absorção dos nutrientes, das proteínas, das gorduras e dos carboidratos, temos a mesma capacidade de absorção que eles. E por isso nós vamos estar sendo baseados por essa lei dos semelhantes. A gente não tem que ficar complicando muito este programa que a natureza deu, que a natureza apresentou por nós, para nós, né? Há milhares de anos, né? Então, em todo o reino animal, né, se aplica esta lei, não tem exceção a esta regra. Mas o ser humano sempre querendo contrariar e ficando doente por causa disso, né? Por causa do excesso de proteína ou de gordura, principalmente. Alguns cientistas, como Darwin, que eu falei, ou Douglas Graham, que eles desenvolveram e aplicaram essa lei. Hoje em dia, Douglas Graham, ele é um médico crude vegano também, ele faz os Ironman. Então, eles têm essa abordagem, eh, mesmo sendo muito controversial, porque estamos quebrando um mito. Isso aqui é uma verdade incômoda. O negócio da proteína, principalmente, como nós temos sido acostumados ou ensinados, de que sem proteína a gente não conseguiria tal ou qual coisa, não conseguiria se desenvolver. Então, quando a gente contraria nossas leis naturais, a gente fica doente. Então, por exemplo, quando o organismo tem muita proteína ou muita gordura para digerir,
aí começa a ter os desperfeitos fisiológicos, né, que se apresentam como com o nome de doenças, né, que isso é o que a medicina alopática nomeia, né, com diversos tipos de nomes, as patologias que seriam os desordens biológicos por contrariar as leis naturais. Nós estamos regidos pelo 80-10-10 porque é a proporção que mais parecida com a alimentação dos macacos, dos antropóides, né? É o mais próximo a eles. Então, nessa alimentação fisiológica Genistantimuco na AFA, a gente vai se regir por isto daqui. 80 de carboidratos, o 10 de proteínas e o 10 de gorduras. Mas, assim, temos diversos tipos de fatores que interferem, né? Idade, peso, aptidão física, condições de saúde, né? As calorias, tudo isso varia, mas a proporção de carboidratos, proteínas e gorduras sempre é a mesma, não tem como fugir. E a gente, quando fala de carboidratos, o 80% de carboidratos deveria ser de carboidratos simples, que estão nas frutas e nos vegetais, que são muito mais fáceis de assimilar. Assim a gente não fica fazendo mais complexo o negócio da digestão. Sim, para isso, para o complexo, a gente vai nas proteínas e vai nas gorduras, que é muito mais difícil de assimilar para o nosso organismo. Aí o corpo precisa segregar mais fluido biliar, precisa gerar mais insulina e tudo mais, né? As enzimas que a gente já viu, elas são segregadas de acordo a esse tipo de alimento, se é um alimento gorduroso, se é um alimento proteico ou se são carboidratos. Então, a partir daquele estudo das enzimas, nasce a trofologia, a combinação dos alimentos e também temos para verificar, para conferir mesmo através desta lei, que o mais fácil e o melhor que eu posso fazer para eu ter uma boa digestão, para eu ter uma boa nutrição, uma boa assimilação de nutrientes, é seguir a lei dos semelhantes, o 80-10-10. Sim, não temos como contrariar a nossa natureza.